Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos fazer a correção do PET 7 de História da semana 2. As atividades de hoje, elas se encontram entre as páginas 64 e a página 66. O assunto principal desse PET 7, que é o nosso último PET, né, deste ano, a gente está falando muito sobre o feudalismo, né? Desde o PET 6. E hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. O que é a Baixa Idade Média, gente? É quando estava no começo, é quando estava no fim? Exato, é o fim, já é o declínio da Idade Média, já é o fim do feudalismo, do sistema de feudalismo, ok? A gente sabe que a Idade Média ela teve início no ano 476, né? Quando o Império Romano do Ocidente foi dominado, quando ele perde, né? E ele é surpreendido por várias invasões bárbaras. E ele vai ter o seu fim, digamos assim, por volta do ano de 1453, que é a tomada de Constantinopla, que é quando os turcos, né, conseguem dominar a região da Constantinopla. E aí nós vamos ter, né, praticamente, a gente não vai definir que este é o ano, nem o dia, nem o mês correto, mas este é o ano, assim, crucial, o mais importante, aquele que marca realmente o declínio da Idade Média. Para a gente entender por que aconteceu, gente, a gente tem que entender o seguinte: o feudalismo, ele era marcado pelo comércio baseado de trocas, pela sociedade dividida em três classes, que era os servos, os senhores feudais, né, que era normalmente os nobres, e o clero, que eram os representantes da Igreja Católica. Então, essa sociedade era uma sociedade onde o poder era distribuído entre os nobres e a Igreja Católica, né? Ele era um poder que ficava centralizado nos feudos, tá? E a gente sabe também que o feudo era dividido em três camadas, em três partes, que é o bosque, que é o manso comum ou terras comunais. Temos também o manso senhorial, né? Ou manso senhorio, que é a terra do senhor feudal. E temos também o manso servil, que era o local, né, onde os servos moravam, onde o senhor deixava os servos morar em troca de fidelidade, de honra e, claro, em troca dos impostos, da talha, da corvéia, da banalidade, tá? Que são impostos que deveriam ser pagos pelos servos, tá bom? Os servos pagariam aos seus senhores. Aqui, o que acontece? Por que é muito engraçado a gente perceber que quando tudo começa a melhorar, né? Quando voltam as cidades, quando o comércio é retomado, quando começam a ter muito boas colheitas, as invasões bárbaras terminam, aumenta a área de cultivo, eles passam a produzir mais, a comer mais e melhor, tá bom? A ter uma saúde melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. O que acontece? O feudalismo vai acabar. Então, vocês têm que lembrar sempre o seguinte: quando a vida da população, a vida principalmente dos servos, começa a melhorar um pouco, o feudalismo está acabando, tá? Então, vamos ter sempre isso em mente, tá bom? Então, tudo isso aqui, tudo que eu acabei de falar, né? Boas colheitas, fim das invasões bárbaras, aumento da área de cultivo, produzir mais, comer mais e comer melhor, ter uma saúde melhor. Isso vai promover o fim do feudalismo e o desenvolvimento de uma nova sociedade, com um crescimento demográfico muito grande, né, que é o aumento da população, o aumento da produção agrícola, porque agora eu tenho mais áreas para cultivar e eu tenho mais pessoas para trabalhar nessas terras. Nós vamos ter uma atividade comercial na Europa Ocidental muito melhor, tá bom? Por que ela vai estar muito melhor, gente? Porque agora tem muitos produtos para serem comercializados. E agora também não existe mais o comércio de troca, e sim o comércio de
compra e venda, tá bom? Nós vamos ter, então, né, o crescimento do comércio e das cidades. E, claro, aumentando a produção. Isso ocorre a partir do século XI. Quando que é o século XI, gente? Quando que ele começa? A partir do ano 1001, ok? Então, a partir do ano 1001, 1002 e assim por diante, nós vamos ter o desenvolvimento de várias técnicas agrícolas que nós vamos falar aqui embaixo, que é a charrua, a ferradura, os moinhos de água e de vento, tá? Tudo isso, o aumento da população, as melhores colheitas, o aumento da área de cultivo, tudo isso vai fazer com que a sociedade se desenvolva muito, tá bom? A população, ela basicamente morava nos feudos, mas eles começam agora a se mudar um pouco, uma boa parte vai se mudar para a cidade. Por quê? Por causa de novas rotas e feiras que se organizavam em volta das cidades. Então, alguns servos, eles vão ser, digamos assim, dispensados do feudo, eles vão sair do feudo, vão mudar para a cidade em busca de melhores condições de vida. Esse é o nosso famoso êxodo rural, que é sair do campo, da zona rural e se mudar para as cidades. Vamos ter o uso da moeda, cada país, cada condado, cada região vai ter a sua moeda própria. Os servos, né, abandonam os feudos e se mudam para as cidades. Vai ter um motivo. Um dos motivos dos feudos, dos servos abandonarem os feudos, gente, são as cruzadas, que é o assunto da próxima semana, tá bom? Não percam. E isso vai começar a desenvolver a primeira atividade capitalista existente no mundo. O que é atividade capitalista, gente? É aquela atividade de compra e venda de mercadorias, ou compra e venda de mão de obra, tá bom? Isso vai fazer a desagregação da ordem feudal. Antes, vamos lembrar aqui, nós tínhamos a ordem feudal, clero, nobreza e servo. Se os servos estão se mudando para a cidade, o que vai acontecer? Esses servos não vão ajudar mais ao feudo. Os senhores feudais não vão ter mais aquela mão de obra gratuita que eles tinham antes, tá? Então, o sistema feudal, ele começa a acabar, tá? Vai surgir, então, uma nova classe social, que é a chamada burguesia. Quem era essa burguesia, gente? Eram homens livres que moravam nas cidades, ou mercadores, que eram aqueles que faziam o transporte de mercadorias de um lugar para o outro, artesãos, tá? São as pessoas que praticam o artesanato, e os banqueiros, que eram aqueles responsáveis por trocar as moedas de um país para o outro, ou fazer empréstimos, tá bom? E eles vão se tornar a classe mais influente na Europa a partir daquele momento, mesmo tendo nobreza e igreja católica, tá bom? Agora nós vamos começar com as atividades, ok? A partir do século XI, ocorreram mudanças significativas no mundo feudal. Nesse período, também houve mudanças na agricultura. Foram adotadas práticas como a rotação de culturas, a derrubada de florestas e a drenagem de pântanos. Além disso, novas técnicas agrícolas foram introduzidas e permitiram a produção de uma maior quantidade de alimentos. Pesquise e descreva sobre técnicas de cultivo abaixo. São essas 4 aqui. Explicando o que é a rotação de culturas. A rotação de culturas é quando eu tenho um espaço, eu tenho a minha terra, e aí eu vou dividir essa terra em 3 partes. Em cada uma dessas partes, eu vou produzir um alimento e na outra eu vou deixá-la descansando. Eu vou produzir feijão, milho e essa parte descansa. Isso no ano de 2020. No ano de 2021, o ano que vem, novamente, essa parte que era feijão vai descansar. Aqui onde era milho eu planto feijão. E a parte que estava descansando eu planto milho. No ano de 2022, eu vou continuar fazendo a roda, tá? Fazendo o ciclo.
Essa parte descansou e já plantou feijão, então ela planta milho. Essa parte já plantou milho e feijão, então tá na hora dela descansar. Essa aqui já descansou e já plantou o milho, então ela agora vai plantar feijão. Isso é a rotação de cultura, tá? É sempre deixar uma parte descansando. Hoje é muito comum a gente ver nas fazendas, gente, que criam gados, os famosos piquetes. Então eles vão trocando o gado de lugar e sempre tem uma terra que fica descansando, uma parte da fazenda fica descansando, para quê? Para recuperar a plantação, né? Recuperar o que eles plantaram ali, para poder alimentar o gado futuramente, tá bom? Derrubada de florestas, isso a gente já conhece, infelizmente é o desmatamento. Mas eles derrubavam para quê? Porque eles utilizavam a madeira para construir casas, fazer móveis e etc., e a drenagem de pântanos. O que é a drenagem de pântanos, gente? Pântano é a mesma coisa que um brejo, digamos assim. Para que eles faziam isso? Para aumentar a área de cultivo, tá? Porque nos pântanos eles podiam plantar o arroz, por exemplo. Mas se eles não limpassem, não tinha como plantar, tá bom? Então vamos lá. Charrua. A charrua era um arado de ferro que substituiu o arado de madeira. Ele era extremamente útil, tá? Por quê, gente? Porque ele não quebrava com tanta facilidade igual de madeira, ele não rachava, ele não tinha esses problemas. Aí depois vem a ferradura, que é a invenção, ela é pré-medieval, tá? Ela é antes da Idade Média, mas ela foi aprimorada para proteger as patas dos cavalos, tá? Moinhos d'água e de vento. Vou trocar aqui, só um minutinho, gente. Usados para acelerar o processo agrícola de moagem de grãos como milho, trigo e etc., aumentando a produção. Peitoral, peça do arreio feita de feltro ou lã, colocada sobre o peito do cavalo. Permitiu que o mesmo pudesse empregar toda a sua força na tração. O que acontecia antes, gente? O peitoral antes era na garganta, então o animal não conseguia respirar direito, ele acabava ficando cansado e não conseguia trabalhar. Os moinhos auxiliaram muito, porque antes eles tinham que fazer tudo no pilão, né? Fazer a farinha de trigo, fazer a farinha de milho. Então, com os moinhos, aumenta não só a produção, como dá tempo para eles fazerem outras atividades, tá? O desenvolvimento da agricultura proporcionou um aumento de produção de alimentos, porém, a distribuição da comida entre a população continuava desigual. A carne era abundante na mesa dos mais ricos e a alimentação completava-se com pão, vinho, ovos, peixes, queijo, alguns legumes e verduras. Já a alimentação dos camponeses era à base de pão e vinho, completada com pouca carne, frutas e cereais. Observe a tabela abaixo sobre a estimativa do crescimento populacional da Europa. Vamos para a próxima folha. E responda. Essa é a tabela e nós vamos seguir essa tabela para poder responder algumas questões aqui embaixo, tá bom? Entre 1000 e 1300, a população da Europa cresceu consideravelmente. Quais fatores poderiam ser apontados para justificar esse crescimento? Lá no texto fala: fim das invasões, crescimento demográfico, aumento da produção agrícola. Identifique o período que apresentou maior índice de crescimento populacional, de 1200 a 1300, tá? Aqui, ó. De 1200 a 1300, vai de 34,65 para 50,35. Várias cidades eram cercadas por altas muralhas, formando um núcleo de burgo, chamado de burgo, tá? Então, as cidades eram chamadas de burgos. Desse termo surgiu a palavra burguês, que era quem morava no burgo. Então, burguês e burgo. Pesquise a evolução desse termo ao longo da história e responda. Inicialmente, quem era considerado burguês? Comerciantes, artesãos que viviam nos burgos.
Quem mais a gente pode colocar aqui, gente, de acordo com o texto, né? Nós podemos colocar homens livres que moravam nas cidades, mercadores, banqueiros, tá? Atualmente, continuam existindo burgueses? Sim, com certeza. Qual o significado mais comum da palavra burguês nos dias de hoje? Por que continua existindo, gente? Porque a gente tem artesãos, a gente tem banqueiros, temos mercadores, temos comerciantes. Então, a gente continua tendo burguesia. O burguês é o que tem uma propriedade, tá? E com ela consegue lucros de forma mais popular. São pessoas ricas. Esse não tá bom. São pessoas ricas ou com boas condições financeiras. São chamados de burgueses. Deixa eu só corrigir essa palavra. Bom, gente, então hoje nós falamos basicamente sobre o início do fim do feudalismo, tá? É o começo do declínio do feudalismo. É quando a gente começa a perceber que o feudalismo não vai ter muito tempo, tá bom? Então, encerramos por aqui a semana 2 do PET 3 e lembrando que vamos participar, vamos fazer as atividades. Sempre que precisar de alguma ajuda, podem me procurar, eu estou à disposição de vocês. Me procure no aplicativo Conexão Escola ou no WhatsApp do nosso grupo de estudo ou no privado, ok? Abraços, fiquem com Deus e uma ótima semana.